natureza é tão diversa que nunca se repete um único pôr do sol. E mesmo chuva por chuva, Bueno, aquí está la plaza donde yo venía. não é a mesma no mesmo lugar. Este é o canal Eternidade Lab, um laboratório de conteúdo sempre relevante. Vamos dar uma olhada nos momentos incríveis de fenômenos da natureza animada e inanimada que foram flagrados pelas câmeras de pessoas com uma boa reação. Eternidade Lab. Ventos fortes atingiram a cidade de Bogo, na Noruega, quando a tempestade Ingun atingiu a costa. As imagens mostram o porto entre as ilhas a oeste de Trondheim. E pelo som do vento, podemos entender que esta é uma verdadeira tempestade. Um forte granizo cobriu as estradas do centro da Polônia em maio, quando fortes tempestades varreram a região. Imagens filmadas por um morador local mostram ruas desordenadas e montanhas de granizo na cidade de Gniezno. Esta tempestade causou numerosas operações de resgate na área, inundando edifícios residenciais e públicos, incluindo um hospital, uma esquadra de polícia e escolas. Motoristas na Dinamarca ficaram presos em uma rodovia na noite de 4 de janeiro, depois que a forte queda de neve da tempestade Henk atingiu partes do país, o estado da autoestrada. E45 a norte de Aarhus, a segunda maior cidade da Dinamarca na altura, pode ser avaliado. O motorista admitiu que ficou preso no local por 18 horas. O Ministério do Meio Ambiente do Equador disse que a famosa formação rochosa das Ilhas Galápagos, o chamado Arco de Darwin, não existe mais. O famoso arco desabou no mar ao largo da ilha de Darwin devido à erosão natural, disse o ministério. A diretora da Organização de Pesquisa Oceânica disse que ela e sua equipe foram as últimas a ver o arco antes do colapso. É bom que eles nos deixaram essas fotos como lembrança. Os elefantes escapam ao calor refrescando-se com um banho, uma visão comum no seu habitat. Mas vale ressaltar que essa filmagem foi filmada no parque de safari inglês, em Woburn. As fêmeas de elefantes asiáticos, Chandriku, Damini e Tarli, mergulham no lago, mergulham de cabeça e trombeteiam alto com prazer. A questão é que no Reino Unido, o dia mais quente foi registrado, quando a temperatura atingiu mais de 30 graus Celsius. Você vai concordar? É um pouco quente para o nevoeiro Albion. Bueno, aquí está la plaza donde yo venía a pasear. Y ahí está el local, miren cómo se rompió la pared del costo. En la plaza. Voluntários continuaram a limpeza em Piporte, ao sul de Valência, após inundações mortais. Imagens filmadas por um entusiasta local mostram ruas sujas repletas de lixo. Os serviços de salvamento não são suficientes para limpar um desastre como este. Por isso, os habitantes da cidade saíram à rua para se ajudarem uns aos outros. Uma equipa de paleontólogos do Rio Grande do Sul descobriu um esqueleto de dinossauro quase completo. Emergiu do solo após uma grande erosão devido a inundações catastróficas. Os cientistas universitários que conduziram as escavações estimaram a idade dos fósseis em cerca de 233 milhões de anos. O intemperismo natural expõe anualmente novos fósseis no centro do Rio Grande do Sul, e o recente excesso de chuvas acelerou a erosão, resultando em novos fósseis entre as rochas. Mais tarde, em laboratório, o achado foi identificado como o esqueleto quase completo do dinossauro Herrerasauride, que ficou em segundo lugar em termos de completude entre espécimes deste tipo no mundo. Oh, it's a mess. Like, maybe I never thought.
kind of cute. Go, goats, go. Back to where you came from, please. Who knew we were goat wranglers now? A polícia do Texas apanhou um rebanho de cabras que escapou do seu curral e percorreu o bairro. A cidade de Arlington recentemente trouxe centenas de cabras para a área natural de Crystal Canyon para limpar a vegetação rasteira. Um grupo de animais conseguiu escapar do curral e foi passear pela manhã. Imagens divulgadas pelo Departamento de Polícia de Arlington mostram vários policiais pastoreando cabras no bairro por volta das 7h30. Avante, cabras, avante! Going this way, we need them to go that way. I told you, it's a bunch of goats. They don't have a choice. Can I move my car back? I don't know. Volte para onde você veio, diz o oficial nas imagens. Quem sabia que agora somos criadores de cabras? Segundo a polícia, todas as cabras foram enviadas em segurança de volta ao parque. Assim, todos podem fazer criação de cabras no Texas. Dude, this is the most insane thing I've ever. Come on, goats. Keep on moving. You sure don't. I didn't know we had goats. Os bombeiros localizaram um incêndio florestal de rápido crescimento que deflagrou na Catalunha espanhola. O incêndio foi registrado por volta das 14h50 e propagou-se rapidamente, mas abrandou ao fim de algumas horas devido à natureza do terreno. Os socorristas receberam 224 chamadas relacionadas com o incêndio, em resultado das quais foram destruídos 25 hectares de floresta. Nesta fotografia aérea publicada pelos bombeiros catalães, é visível um redemoinho de fumo. Do ar é possível avaliar a verdadeira dimensão do desastre. Dois helicópteros militares holandeses lançaram grandes sacos de pedras para ajudar a construir uma barragem temporária na cidade de Maastricht, depois que o tempo chuvoso e o alto nível da água causaram o rompimento de uma barragem de vertedouro. A Agência Nacional de Gestão da Água disse que as rochas ajudaram a formar uma barragem temporária, que permitiu que as equipes começassem os trabalhos de reparo no vertedouro danificado. Cerca de 60 sacos com um peso total de cerca de 480 mil quilos foram lançados na água por 2 helicópteros da Força Aérea Holandesa. As imagens mostram escombros sendo despejados na água antes da chegada dos helicópteros, com 2 helicópteros operando no sábado e no domingo, e máquinas pesadas sendo usadas na segunda-feira para reforçar uma barragem temporária com rochas. Cientistas brasileiros disseram ter encontrado rochas formadas a partir de detritos plásticos na ilha brasileira de Trindade em novembro de 2022. A remota ilha vulcânica no Atlântico Sul, localizada a cerca de 1000 quilômetros a leste do continente da América do Sul, é uma importante área protegida para a vida marinha. Tartarugas verdes nidificam lá e, além de 30 membros da Marinha do Brasil, não há outra população. Os pesquisadores se depararam com rochas plásticas enquanto realizavam o trabalho de mapeamento geológico e chamaram a descoberta de alarmante. Estas rochas artificiais foram formadas por plástico de redes de pesca e outros detritos marinhos fundidos com areia, cascalho e rochas vulcânicas. Plastiston foi definido como um novo tipo de formação que é fornecida aos cantos mais remotos do planeta pelo fluxo contínuo de detritos plásticos para o oceano. Já atingiu níveis críticos, o que significa que, devido à intervenção humana no ambiente geológico, passamos da era do Holoceno para uma nova época, o Antropoceno.
Nas Filipinas, após a erupção do vulcão Bulusan, uma coluna de cinzas irrompeu da cratera. Um vídeo filmado por um residente local na província de Sorsogon mostra uma nuvem de cinzas que envolveu o céu pela manhã. O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia informou que uma coluna de cinzas subiu mais de 1 quilômetro e cinzas molhadas caíram sobre aldeias próximas. Assim, a manhã nublada e abafada não foi proporcionada pelo mau tempo, mas por um vulcão irritado. As flores de cerejeira no Japão são um dos principais eventos do ano e o espetáculo natural mais marcante como atração turística. A temporada de cerejeiras em flor de 2020 estava a todo vapor em 28 de março, mas as restrições da Covid-19 impediram visitantes e moradores locais de admirar esses jardins. Em seguida, o entusiasta capturou vistas mágicas de flores de cerejeira ao longo do famoso aterro no rio Meguro, em Tóquio, e as compartilhou na internet para que aqueles que não pudessem vir ainda pudessem ter a oportunidade de ver belas árvores. Não é uma missão nobre? O Refúgio Nacional de Vida Selvagem, Les Bluffs, no norte do Missouri, serve como uma estação de transferência para centenas de milhares de aves migratórias que fazem o seu caminho do Canadá para o México durante a temporada de migração. Um vídeo filmado pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Siqueosos mostra a reserva estimando que cerca de 500 mil de gansos brancos descem no lago. Você pode imaginar quanta nutrição eles podem precisar. Centenas de golfinhos foram avistados por um grupo de turistas que observava baleias na Califórnia, na costa de Newport Beach. O navio turístico estava se movendo a uma velocidade de cerca de 20 km por hora e um enorme bando estava correndo paralelo a eles. Este comportamento dos golfinhos é chamado de voo, quando eles emergem rapidamente acima da superfície da água. As razões pelas quais os golfinhos fogem são desconhecidas, mas eles podem muito bem estar fugindo de predadores ou procurando lugares onde haja mais comida, explicaram os especialistas. A natureza é muitas vezes extremamente impiedosa para com os animais selvagens. Um cisne congelado até a morte no rio Dnieper, coberto de gelo, na Ucrânia, foi resgatado por mergulhadores de resgate. Vemos um mergulhador amarrado a um barco numa corda, rastejando através de gelo fino para chegar ao cisne. O homem caiu na água gelada por um momento, tentando segurar o pássaro ferido, mas os colegas conseguiram puxá-lo e o cisne de volta para o barco. Mesmo em estado de emergência, as pessoas têm uma parte de compaixão pelos nossos irmãos mais pequenos. As graves inundações causadas pela tempestade Kirk paralisaram a cidade de Coulommiers, no norte da França, a leste de Paris. Imagens filmadas por um morador mostram que as ruas do centro da cidade estão inundadas e as equipes de resgate estão tentando chegar às pessoas que estão presas nas águas da enchente. As autoridades disseram que a água começou a baixar depois que a chuva parou, mas alertaram que muitas ruas permaneceram fechadas e pediram às pessoas que evitassem a área. Mais de 400 casas no centro da cidade ficaram sem eletricidade devido às inundações. De acordo com as estatísticas, foi a pior inundação na área desde 1958. As autoridades descreveram a paisagem do departamento ultramarino francês de Mayotte como apocalíptica, depois de um ciclone ter devastado a ilha, que fica no sudeste do Oceano Índico, ao largo da costa de África, entre Moçambique e Madagascar. Imagens filmadas por um morador local mostram as consequências do ciclone. A ilha, que já é considerada o território mais pobre da França e da União Europeia, parece deplorável e precisou da ajuda de serviços de resgate, bombeiros e forças aéreas mobilizadas no exterior para eliminar as consequências do desastre. A tempestade tropical Philip, tendo atingido as Bermudas, foi rebaixada para um ciclone pós-tropical. Os serviços meteorológicos disseram que a intensidade esperada das condições de tempestade na ilha diminuiu significativamente.
O aviso de tempestade tropical foi substituído por um aviso sobre ventos sustentados, que podem estar às vezes perto da força da tempestade. O aviso de perigo foi mantido apenas para os pequenos navios. Ventos fortes, correntes inversas e ondas poderosas criaram condições extremas não só no oceano, mas também em estradas terrestres. Imagens filmadas por uma testemunha ocular do mau tempo mostram um forte surf em Ashwood Bay, nas Bermudas. Um raio caiu sobre Nápoles quando o mau tempo atingiu o sul da Itália. O autor deste vídeo também tirou uma foto das nuvens na Baía de Nápoles na tarde antes da tempestade. Vemos quão densamente elas cobrem o céu. Um aviso meteorológico amarelo foi emitido para Nápoles e a chuva devastadora causou danos em toda a área, causando o colapso de uma estrada até mesmo nos subúrbios. Uma turista britânica ficou chocada quando acordou na sua vivenda na Grécia para ver uma tromba de água. Imagens captadas pela sua câmera mostram como um tornado se forma a partir de uma cidade na ilha de Zakynthos, no Mar Jônico. Continuou a crescer e a mudar de forma durante cerca de 10 minutos. As pessoas acordavam com trovões e relâmpagos e observavam o tempo evoluir da mesma forma que costumavam observar o nascer do sol. Mas esta manhã, a natureza preparou uma surpresa para eles. O dia de abertura do Festival de Música de Miami foi um dia de encerramento, devido às condições climáticas adversas. O aviso de tornado não prometia nada de bom e, à noite, houve uma inundação repentina. Os organizadores do Ultra Music Festival anual tiveram que anunciar que o evento foi cancelado, devido a raios e ventos fortes, e aconselharam os participantes do concerto a deixar o parque em paz. Neste caso, uma trovoada impediu espetáculos ainda maiores. Um relâmpago piscou atrás da Torre Eiffel no final da noite, quando uma poderosa tempestade varreu a cidade. Isso levou à interrupção dos Jogos Olímpicos, mas multidões de pessoas continuaram a estar ao redor da atração por volta das 22 horas. Eles estavam saindo de uma partida de vôlei quando estavam gravando um vídeo. De acordo com o Le Parisien, trovoadas interromperam um jogo de basquetebol entre França e Sérvia, bem como um jogo de voleibol de praia China-Tetewa. De acordo com a agência meteorológica francesa, foi anunciado um aviso de tempestade laranja para a região para os próximos dias. Uma aldeia nos Alpes franceses foi varrida da face da terra por uma enxurrada de lama e rochas, quando as inundações desceram sobre a região. O deslizamento de terra foi causado por fortes chuvas combinadas com o derretimento da neve, de modo que as consequências foram duplamente severas. Vemos imagens de uma operação de resgate na aldeia de La Berard. Um jornalista local disse que as imagens mostram o resgate de pessoas da casa, que logo foi completamente soterrada sob uma chuva de pedras. Dezenas de moradores foram resgatados por tripulações de helicópteros. O nativo de La Berard disse em entrevista ao La Parisien: "Minha aldeia desapareceu diante dos meus olhos. Deve ser um sentimento amargo. Um lince brincalhão e uma lontra norte-americana encantaram os visitantes do zoológico de Maryland, em Baltimore, com suas palhaçadas engraçadas. As imagens mostram Kilgore, o lince, e Bree, a lontra, brincando alegremente na neve fresca. Nem todos os animais do Jardim Zoológico de Maryland adoram neve, mas os linces e as lontras fluviais norte-americanas são nativos do Atlântico Médio e aproveitam ao máximo esta época do ano, comentou um funcionário do zoo. É surpreendente que os animais, depois de se tornarem adultos, mantenham a capacidade de brincar e regozijar-se. Nem todas as pessoas se podem gabar disso. Nuvens de tempestade cobriram os céus de partes de Nova Jersey na noite de sexta-feira. A região estava ameaçada por fortes tempestades. Nesta foto, vemos como a situação está se desenvolvendo antes da tempestade em Ocean County. Claramente, o fim de semana promete ser dramático.
Trovoadas trouxeram nuvens escuras e relâmpagos brilhantes para partes do oeste do Oregon. Esta filmagem mostra relâmpagos continuamente perfurando o céu a sudeste de Portland. Um aviso de trovoada severa com rajadas de vento e possível granizo foi anunciado no distrito, pelo que a dança dos relâmpagos é apenas uma introdução ao espetáculo. Nuvens laranjas desenharam o céu noturno, enquanto um pôr-do-sol ardente iluminava o horizonte de Nova Jersey. Este incrível pôr-do-sol foi filmado em Lumberton e, de acordo com o autor dos quadros, parecia uma bola de fogo que varreu o céu. Enormes nuvens de fumaça do incêndio, que engoliu duas grandes áreas, Hermit's Peak e Calf Canyon, eram visíveis da vizinha Santa Fé, no Novo México. A situação ainda era perigosa. Imagens em time-lapse mostram nuvens de fumaça perto de Santa Fé. O incêndio foi o maior da história do estado. Segundo os bombeiros, queimou mais de 1.000 quilômetros quadrados de floresta e foi localizado apenas em 26%. Então, a beleza deste pôr-do-sol é realmente bastante ameaçadora. O céu fumegante criou um pôr-do-sol misterioso em Los Angeles. Os incêndios de grandes proporções levaram à declaração do estado de emergência e obrigaram cerca de 30 mil pessoas a evacuar das áreas afetadas. As imagens mostram um céu cor de chamas no bairro de Veneza, em Los Angeles. O Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles disse que o comportamento extremo do fogo dificulta a tarefa de contenção. Várias pessoas ficaram feridas em consequência das fortes tempestades que atingiram Sydney. Por exemplo, 4 pessoas estavam debaixo de uma árvore no Jardim Botânico quando foi atingida por um raio. Este vídeo mostra chuvas fortes e rajadas de vento esmagando a costa no porto de Sydney. Um arco-íris laranja foi avistado sobre uma reserva natural em Phoenix, Arizona, após tempestades dispersas naquele dia. Este vídeo foi gravado por um caminhante enquanto caminhava ao pôr do sol. Vemos paz no céu enquanto o arco-íris brilha com cores quentes sobre a paisagem do deserto. Os visitantes das cataratas do Niágara puderam ver um arco-íris impressionante. Esta filmagem arco-íris foi feita por um amante da natureza do condado de Monroe, em Nova York, que visitou as cataratas para comemorar seu aniversário com sua família. Ele observou que o espetáculo foi majestoso. Sim, a natureza deu-lhe um presente de aniversário inesquecível. A bola de fogo foi vista no céu sobre Wall Township, em Nova Jersey, por volta das 3 horas da manhã. A mídia local informou que o fenômeno também foi observado na Pensilvânia e no estado de Nova York, e cerca de 60 relatórios não oficiais foram recebidos pela Sociedade Americana de Meteoros. Uma nuvem em forma de funil foi vista no céu sobre Fort Lauderdale, na Flórida. Esta filmagem, filmada por um morador local, mostra um tornado pousando e criando faíscas. Desta vez, ninguém ficou ferido na tempestade e os danos foram descritos como menores. Bem, os moradores da Flórida, acostumados a cataclismos, têm suas próprias categorias. O australiano disse que sofreu um incidente de 1 em 1 milhão quando foi derrubado de uma prancha de surf por uma baleia que saltou para fora. O homem admitiu que ficou com medo pela sua vida quando a baleia o arrastou pela trela de uma prancha presa à sua perna. Felizmente, senti que a coleira quebrou e, a partir daí, me libertei de debaixo do corpo da baleia e pude flutuar até a superfície e agradecer à minha estrela da sorte que algo que não deveria rasgar quebrou. Disse ele à imprensa. É surpreendente que houve um cara que acidentalmente filmou todo o incidente. O famoso surfista Conor Maguire desfrutou de ondas enormes na Irlanda. Eles foram dados a ele pelo furacão Epsilon, que atingiu a costa de Sligo. Aquele exato momento que é chamado de épico na equitação. Algumas das ondas atingiram uma altura impressionante de 18 metros. De acordo com um comunicado de imprensa da Red Bull, as condições dramáticas de surf no Oceano Atlântico Irlandês foram causadas por um evento climático raro, quando o furacão se fundiu com a depressão de latitude média.
We can run away. Hold on. Hold on. Um surfista resgatou nadadores de uma forte corrente traseira em Long Beach Island, em Nova Jersey, capturando esta intervenção dramática na câmera. Imagens de sua câmera mostram o momento em que ele resgatou pessoas que lutavam contra fortes ondas caóticas. Mais tarde, ele disse que estava feliz por estar no lugar certo na hora certa. E acrescentou: quando você acha que não pode ajudar, é provável que você possa. O vídeo pode não parecer tão épico, mas no fim de semana anterior, 2 banhistas morreram afogados nesta praia. E acredita-se que outro tenha morrido após ser pego pelas correntezas. We can run away. Hold on. Hold on. What? Who's that? Where's the water? A força das tempestades ao longo da costa da Califórnia foi claramente demonstrada nesta pesquisa. Uma mulher estava hospedada em seu carro em um deck de observação cênica em Santa Cruz para observar o oceano quando a água atingiu seu carro. Ela disse que a onda gigante moveu seu carro cerca de 5 metros, derramando água do mar e jogando pedras dentro da cabine através da escotilha, além de danificar o exterior do carro. A mulher estava sentada no seu carro toda molhada do oceano e só então percebeu que poderia ter sido morta por uma pedra ou detritos que voaram para o para-brisas. Tendo em conta o mau tempo, o gabinete do xerife pediu às pessoas que se mantivessem afastadas da costa. Imagens aéreas de tirar o fôlego capturaram ondas batendo contra uma piscina rochosa na área de Mona Valley, em Sydney. Esta piscina está localizada literalmente no meio do oceano, onde as praias de Mona Valley e Bacia se encontram. Devido às restrições da Covid-19, ambos estavam vazios e as ondas furiosas permaneceram aqui por um tempo como os únicos anfitriões. Os moradores de Normanville, no sul da Austrália, estavam desfrutando de uma caminhada matinal na praia quando um canguru apareceu na frente deles, que estava nadando alegremente no oceano. As imagens mostram a cabeça do canguru emergindo das ondas antes de emergir da água, como um turista normal. Este vídeo adorável capturou Emmett, um urso pardo de 19 anos, no zoológico da montanha Cheyenne, enquanto ele se aconchegava na neve e pegava flocos de neve em sua língua. Estes tiros tornaram-se o epítome da alegria do inverno, embora este urso e seu companheiro não fossem anteriormente conhecidos por sua disposição dócil, devido a várias interações negativas com as pessoas antes de serem removidos da natureza. Grizzlies vivem na região das montanhas rochosas e não hibernam. Em vez disso, eles comem constantemente e ganham peso suficiente para sobreviver ao frio com sua pelagem fofa. Este cara tem sorte e ele não pode pensar em comida, mas desfrutar de um dia de neve como uma criança. Uma manada de alces lutou contra a neve profunda depois que o inverno rigoroso cobriu Stevens Pass, em Washington. Nesta filmagem, vemos como um rebanho de alces lutou para abrir caminho através da paisagem de inverno. De acordo com relatos, o Stevens Pass estava fechado devido à forte queda de neve e ao perigo de avalanches. E as equipes trabalharam a noite toda para limpar a estrada de neve e destroços. Mas ninguém tentou o alce e eles tiveram que lidar de alguma forma por conta própria. No Colorado, 132 avalanches foram relatadas entre 18 e 20 de dezembro, em consequência das quais pessoas ficaram feridas. As cadeias montanhosas do Colorado representam um risco significativo de avalanches naturais, mas agora juntaram-se a elas os riscos de avalanches causadas por atividades humanas. Aprecie a escala. Esta filmagem captura uma pequena avalanche em Silverton, filmada em 19 de dezembro. Uma testemunha ocular comentou que a neve rugiu ao descer a montanha. Isso é tudo por hoje. O canal Eternidade Lab estava com você. Um laboratório de conteúdo sempre relevante. Subscreva e veja os nossos episódios anteriores.